Entre Escutas Podcast, onde a escuta transforma. Reflexões, vivências e conhecimentos com Jade Holanda e Sofia Abreu. Oi, pessoal! Sejam todos bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes a mais um episódio do Entre Escutas Podcast. Hoje vamos trazer o tema sobre infância e adolescência, fases tão importantes da nossa vida, que constroem a nossa identidade, a nossa individualidade e que reverbera na nossa vida adulta. Então, nós vamos conversar sobre os impactos do mundo digital, sobre o desenvolvimento emocional e social dessas fases de vida, dessas etapas, do papel dos pais nestas fases e também como essa experiência marca a nossa vida adulta. Então, hoje recebemos aqui a psicóloga, neuropsicóloga e educadora parental, Sara Rebeca. É um prazer enorme te receber. Eu vou apresentar um pouquinho do currículo dela para vocês verem como é uma honra recebê-la aqui. Ninguém melhor para falar sobre infância e adolescência. Formada em Psicologia pela Universidade de Fortaleza, certificada em Disciplina Positiva pela Discipline Positive Association. Tá certo? Quem fala? Perdão. Arrasou. Certificada em Ciência da Parentalidade pela Universidade de San Diego. Querido. Formação internacional em Gestalt Terapia com crianças e adolescentes. E, para além da clínica, é diretora de atendimento da Associação Marta, que atua no combate à violência estrutural contra a mulher. Traremos temáticas também que vai ser mais apresentada essa ONG tão importante, que eu também faço parte, então, maravilhoso dizer isso. Enfim, Sara, é um prazer te receber. Muito obrigada por aceitar o convite. Eu que agradeço. Muito legal trazer esse tema, né? Eu acho que toda vez que eu recebo o convite para falar sobre crianças e adolescentes, é muito prazeroso, é o que eu vivo, e eu acho que são informações que realmente acrescentam, né? Todo mundo educa alguém. Eu digo não só pais, mães, mas na escola, os vizinhos, né? Todo mundo tá nessa função de educar e principalmente essas novas gerações que vão ter aí mais desafios. Perfeito. Perfeito. Sara, é uma honra te receber aqui, uma honra imensa. Muito obrigada pela tua disponibilidade. E antes da gente adentrar mais profundamente sobre essa temática da infância e da adolescência, eu queria introduzir um pouco, até para as pessoas que estão em casa, né, ouvindo a gente, assistindo a gente, que a infância é o início de tudo, né? Na infância que as pessoas vão conhecer o mundo, que vão conhecer conhecer o mundo, vão reconhecer os seus sentimentos, vão entender as influências do que nos cerca, do que as escolhas vão ser tomadas, as primeiras escolhas na fase da adolescência, fase tão importante. E muitas vezes é uma fase que também vão ser conhecidas as primeiras dores também, né? Sim. Os primeiros sentimentos vão ser conhecidos ali, a forma de você elaborar sentimentos ruins, a forma de você elaborar situações que vão ser difíceis, que vão ser traumáticas. Infelizmente, hoje, não são todas as crianças que têm esse espaço seguro para desenvolver a sua potencialidade, para falarem sobre os seus sentimentos. E eu também queria trazer ainda mais uma problemática também. O que é ser criança hoje? Né? Porque eu acredito que hoje em dia, com o passar do tempo, com essa nova era tecnológica, com essa mudança que a gente está vivendo da globalização, dessa hiperconexão, cada vez está mais difícil educar, cada vez está mais difícil ter espaços onde as crianças vão ser elas mesmas, sem ter essas influências dessa hiperconexão, dessa mídia. E hoje, ser criança hoje não é a mesma coisa que ser criança há 10 anos atrás, como não vai ser a mesma coisa daqui a 10 anos. Então, como é importante a gente pensar que as formas de educar, elas também vão mudar, né, com o passar do tempo. Eu vejo muitas vezes pessoas que comparam a época que foram infância lá no passado com a época de hoje, né? Sendo que hoje a gente vive contextos completamente diferentes. E acho que como é importante a gente reconhecer isso quando a gente vai falar desse período, dessa nova era que a gente está vivendo. Hoje, infelizmente, a gente tem cada vez mais diagnósticos extremamente precoces, né, de transtornos, de situações divergentes, neurodivergentes em crianças. Então, como o nosso mundo está preparado também para lidar com isso, né? E para a gente introduzir melhor isso, a gente queria começar te perguntando quais são os maiores desafios de se desenvolver na infância hoje, nesses dias atuais? Bem, como você colocou hoje, primeiro que em todas as épocas, né? A gente fala de infâncias e adolescências, bem no plural.
Porque aí vão existir recortes de gênero, recortes sociais. Então, a gente fala de infância hoje, mas quais infâncias, né? Existem vários tipos de infância sendo vividos ao mesmo tempo, fruto de uma época, como você bem falou. E à medida que as coisas vão mudando, a gente também tem que ir mudando. Eu acho que hoje o principal desafio é a gente se dar conta de tudo que está acontecendo. Conseguir digerir isso para, então, o que é que eu faço com isso, né? Porque eu acho que algumas discussões acabam sendo engessadas ou ficando ali fixas, né? Do tipo, essa geração tá perdida. Ou então, o meu tempo era melhor, né? No meu tempo a gente sabia o que era ser criança, né? E aí eu fico me perguntando se essas falas realmente vão contribuir, como elas contribuem ou não, né? Porque quando eu falo, na minha época era bem melhor. E aí eu fico pensando, mas o agora ele continua, né? E como é que a gente vai fazer esse momento aqui ser bom, né? O que é que a gente pode usufruir nesse momento? Então, eu acho que a primeira grande mudança aí é de nós, né? Enquanto pessoas que já estamos em uma outra época, vivendo uma outra infância, uma outra adolescência, a gente olhar e dizer, sim, tem coisas que pareciam melhor na minha época, mas hoje existem outras oportunidades, existem, né, assim, o mundo digital nunca teve tão forte como hoje, e claro que tem seus desafios, mas também tem grandes vantagens. Sim. Então, como é que eu vou fazer, né, assim, com essas crianças e adolescentes hoje, para que eles consigam usufruir do que eles têm da melhor forma possível e mantendo a sua saúde mental, né, mesmo com todos os desafios, porque em outras épocas também existiram, né? É porque a gente tem uma nostalgia, né, de quando a gente fala do nosso tempo, realmente recordar as melhores coisas. Mas nós também tivemos desafios em outras épocas e é normal que surjam outros desafios e isso diz de uma perspectiva de evolução, né? Porque acho que também, para quem está aí fora do âmbito da psicologia, pensa a evolução da humanidade como algo, uma escadinha, né? Que é um contínuo. Não, a evolução também fala de uma espiral. Então, tem hora que estamos em ascensão, digamos assim, a gente vê consequências positivas das mudanças e tem horas que a gente se dá conta dos desafios enormes que ainda nos cercam. Sara, muito interessante você ter trazido isso, porque eu fiquei me recordando também de uma fala muito comum, sabe? Que às vezes as pessoas que são educadoras, elas dizem que elas comparam muito essa era atual que a gente está, né? Principalmente do digital, com outras épocas da vida. E muitas vezes eu acho que tem um discurso muito forte nessa área da parentalidade, da educação, onde diz que em épocas anteriores tudo era mais fácil, ou não, que tudo era mais difícil, que tudo era assim mais custoso e que hoje eles têm tudo nas mãos e não tem mais que se esforçar e se dedicar para alcançar nada, né? Exatamente, amiga. Exatamente isso que eu quis dizer. Obrigada, amiga. E assim, como às vezes é muito prejudicial isso para a infância, porque aí a gente também está falando aí de uma falta de reconhecimento, né, de uma falta de validação do sentimento ali daquela criança, que muitas vezes é desvalidado por outras pessoas e acaba trazendo sentimentos de inferioridade também, né? E eu acho que a próxima pergunta diz muito sobre esse ambiente também. Eu acho que realmente mexe muito, a Sara vai nos dizer muito melhor, mas assim, com a autoestima mesmo, né? Então são discursos que cristalizam para aquela criança, para aquele adolescente de você é isso, você é mimado, você não dá valor, você é ingrato. Então, o quão isso pode ser prejudicial mesmo, Sim. Porque esse jovem, essa criança e adolescente está sendo construído, né? Está em desenvolvimento. Tanto da parte neuronal mesmo, né? Que você vai nos falar muito também, mas dessa identidade. Então, quão isso é prejudicial também, eu percebo muito. E qual é o papel dos pais, né? Quando a Sara estava falando, lembrei muito do curso que eu fiz da Sara, inclusive, de atendimentos clínicos nesse público infanto-juvenil. E você falou da importância de apresentar para esses pais que a época é diferente mesmo. Que ok, na sua época, a sua infância foi assim, a sua adolescência foi assim, marcada, né, por esses atravessamentos sociais, culturais, históricos, mas que se o mundo se atualiza e hoje acontece dessa forma. E como esta criança, este jovem está inserido. E que a família como um todo tem que ser um apoio contínuo. Então, qual é esse papel que os pais exercem? Esse incentivo, esse estímulo. E, para além disso, a gente entra realmente na pergunta e para a área escolar também, que é muito importante. Você fala muito nas suas redes sociais, né? Mas como o ambiente familiar e escolar podem favorecer ou dificultar o desenvolvimento emocional das crianças? Então, a escola, ela vem como o segundo eixo de desenvolvimento da criança, né? Primeiro, a criança é cercada por uma família
E essa família é o primeiro mundo social da criança, né? Vários autores vão falar isso, a forma como esse adulto apresenta o mundo para essa criança. Às vezes são adultos que, por exemplo, estão adoecidos. Obviamente, vai ter um atravessamento na saúde mental dessa criança, né? Outros adultos estão bem, saudáveis, conseguiram, né? Assim, oferecer um bom suporte e vão apresentar o mundo de forma mais positiva. Então, os pais, eles fazem essa mediação da criança para o mundo, né? Mas eles são o primeiro mundo da criança, são o primeiro contato que ela tem. E aí depois eles vão inserir ela num contexto escolar, fazendo um recorte até atual. Hoje as crianças entram mais cedo na escola, né? Então elas estão, às vezes, até colocando-se ali quase que no mesmo nível, né? De apresentação ao mesmo tempo ali para a criança. E aí, enfim, isso tem várias consequências, tanto positivas como não, dependendo de quais ambientes a gente está falando, né? Porque aqui a gente não traz esse discurso, né? De tipo, é ruim entrar mais cedo na escola, é melhor ter esperado, né? Assim, isso é muito individual, né? Tem famílias que vão conseguir ficar ali os primeiros anos, outras vão precisar desde o berçário desse suporte. Então, isso são contextos bem diferentes, né? Mas sobre a escola sendo esse segundo meio social, é muito importante que os pais conheçam bem esse ambiente, né? Às vezes chegam para mim alguns pais pedindo dicas, né? Assim, qual a melhor escola, já que sabem que eu ando muito nas escolas, né? Então tem muito essa... Até quando eu abro caixinha no Instagram, às vezes pergunto, né? Tipo, Sara, tem tantos anos, tô pensando em mudar de escola, pra qual eu coloco, né? Eu nunca respondo, inclusive, no Instagram essa pergunta, né? Porque você coloca, né? Assim, você vai colocar ali o que eu acho importante. Eu, Sara, acho importante tal escola, porque eu valorizo isso, né? E às vezes não é o da família. Então eu sempre faço esse convite pra família, né? Assim, desde o primeiro atendimento, quando me buscam e falam onde a criança está estudando, eu sempre pergunto, por que vocês buscaram essa escola, né? E aí, enfim, pode ter justificativas diversas, porque era mais perto da minha casa, ou porque eu tinha um conhecido que a filha dela estudava lá e gostava. Então, é importante a gente saber um pouco, né? Assim, o que é que conectou essa família a essa escola? Porque essa conexão, a tendência é que a gente consiga ampliar essa conexão, né? Primeiro, eu visitei, me interessei, achei a proposta legal, ou então gostei daquele coordenador que falou comigo, me acolheu, me senti segura aqui para deixar meu filho, minha filha. E é interessante que essa conexão ela se amplie, que ela cresça, porque é um relacionamento. E eu percebo que às vezes as pessoas se perdem um pouco nisso, né? Eu estar aqui com vocês durante 1 minuto é uma coisa, eu estar com vocês durante 1 hora, essa conexão acontecer, ela demanda de um investimento meu e seu, né, nessa relação. Então, quando buscar uma escola, além de gerar essa conexão inicial, a gente precisa ver a longo prazo funciona pra gente, né? Tem a ver com nossos valores, o que é que eles vivenciam aqui, eu entendo essa proposta pedagógica, né? Eu me sinto segura com essa pessoa que acolheu o meu filho, né? Me passou essa segurança, eu acho que a comunicação fluiu, porque é aí que a criança vai crescer de forma saudável. Eu percebo que muitas vezes os prejuízos estão pela não comunicação ali da criança, da família com a própria escola. Às vezes a criança se identificou com aquele espaço, mas os pais não estão gostando, né? Não se sentem seguros, então provavelmente essa relação em algum momento não vai dar certo. Então a escola precisa realmente ser a extensão. E é claro que as diferenças também vão aparecer como todas as relações, né? Como um casamento. Óbvio que no primeiro contato vai ter muita conexão e depois vão aparecendo as dificuldades. E aí também é um convite para esses pais, né? Assim, como a gente lida também com as diferenças que aparecem, né? Porque eu posso criar aqui meu filho, eu escuto muito isso, né? Tipo, Sara, eu crio do meu jeito e tal. E aí um colega ensina uma coisa que não é legal, né? Por quê? Porque vem de outra família, de uma outra educação, de um outro contexto. Então, a escola também, como é que ela lida com isso, né? Quando aparece alguma disparidade, ela consegue tratar isso no coletivo. Então, assim, é uma junção de fatores para a gente ver se essa conexão está acontecendo e mantendo ali a criança de forma organizada, saudável, essa família satisfeita também. Perfeito. Sara, é importantíssimo você ter trazido isso, até porque a gente está falando aí de uma rede, né? Sim. A gente está falando aí de uma rede que vai amparar a criança nesse momento. Isso. Então, se não for uma rede, como você bem trouxe, que está bem conectada, realmente o trabalho provavelmente vai ser menos efetivo, ou vai ter conflitos, né? Ou conflitos maiores do que naturalmente deveriam ter. Sara, a gente queria entrar agora numa outra pauta que acho que é importantíssimo, né, nos dias atuais, a questão da autonomia versus a proteção, sabe?
hoje em dia, né, na nossa sociedade, a gente tem aí as informações hoje chegam muito mais fáceis para todo mundo, principalmente para as crianças, né? Muitas crianças hoje elas já nascem conectadas, elas já nascem também com o mundo nas mãos, com a inteligência artificial nas mãos, com todas as informações que elas podem ter, elas têm acesso facilmente. Em contrapartida, a gente vê também alguns pais extremamente preocupados e extremamente legítimo, né, esse sentimento de também o que aquela criança está pesquisando, o que aquela criança, por onde ela está se expondo, e também muito preocupado em também querer manter esse controle, no sentido de eu quero saber o que o meu filho está fazendo, eu quero saber o que o meu filho está vendo, o que ele está pesquisando, onde ele está, com quem ele está. Em alguns discursos, a gente vê isso, né, pelo discurso da infância, da criança, como algo que às vezes pode sufocar, né, essas crianças, que às vezes pode não ter essa privacidade, não pode construir esse espaço mesmo pessoal, interpessoal que a criança está construindo. Hoje a gente vê um grande paradoxo na nossa sociedade, que eu acredito que seja uma dificuldade de muitos educadores, né? Então, a gente queria ouvir um pouco de ti, como é que os pais, eles podem equilibrar essa questão da proteção, do controle, dessa preocupação com que o filho está entrando em acesso e também com a autonomia. Com a autonomia nessa fase que a criança começa a construir a sua própria percepção do mundo e também suas próprias escolhas. Sim. E assim, é uma dificuldade mesmo, porque são linhas muito tênues. Até onde meu filho pode ir sozinho, até onde eu quero manter ali o controle e não posso perder ali de vista, né? E o mundo digital, ele realmente traz esse desafio, porque é um momento que eu perco de vista, porque eu não tenho acesso. E aí, enfim, vem várias formas, né, de manter, de certa forma, em segurança. Tanto desde os aplicativos, né, de eu conseguir espelhar o celular, eu conseguir colocar bloqueios no celular, principalmente quando são crianças, é óbvio que isso é sugerido. Mas eu sempre fico muito atenta, né, eu acho que a gente que é psicóloga sempre tem esse olhar, né, por mais que a gente faça tudo de segurança, ainda vai haver uma certa insegurança. Por quê, né? Porque quando as crianças e adolescentes, principalmente nessa fase da adolescência, né, saída da infância para entrar na adolescência, eles estão no momento emocionalmente de se diferenciar. Então, é natural que eles vão buscar um pouco mais o espaço deles para se, né, assim, para se descobrir como pessoa. Então, eu vejo que às vezes as coisas se entrelaçam, né? Tem uma parte que é realmente uma preocupação com a segurança, mas tem uma outra parte que fala dessa dificuldade de eu lidar com aquele filho que já não está mais sob o meu controle no sentido emocional mesmo, né? Assim, está se construindo como uma pessoa que tem seus próprios gostos, que tem seus próprios valores, né? Que claro que vai ter uma parte aí de mim, mas vai ter uma outra parte que já não é mais. Então, normalmente quando eu atendo essas famílias, né, que eu percebo uma certa insegurança, uma certa ansiedade, eu vou vendo o que é de fato uma preocupação com a segurança, no sentido de expor dados, né, de se expor na internet, de estar, enfim, conversando com pessoas que não conhecem, que isso é um fato, né, um dado que a gente tem, muitos adolescentes conversam com pessoas que elas não conhecem, muitas crianças também, em jogos online, etc. Mas também tem essa parte aí dos pais, né, que falam dessa dificuldade de compreender o desenvolvimento. Então, a gente vai nessas duas vias, né, explicando o que é o desenvolvimento, que vai haver essa necessidade de uma separação natural, que é uma separação psíquica, né, então, e às vezes ela se mostra concretamente física, né, eu fecho a porta do meu quarto, eu fico mais tempo sozinho, eu não vou para casa da tia no final de semana, eu não acho mais legal jantar fora com meus pais, então isso vai aparecer, né, isso precisa aparecer, na verdade, porque isso é um marco e ele é importante que aconteça. Mas aí entra a figura dos pais que vão conseguindo se ajustar criativamente a isso, né? Porque eles vão entendendo que, poxa, eu não posso obrigar ele para esse final de semana com a gente, mas o que é que ele gosta de fazer? Ah, ele tá entrando no mundo do surf, então a gente vai pra praia, né? Então, assim, é o adulto que busca essa conexão, e eu preciso ser muito clara isso, né, com isso na clínica, assim, porque se não houver essa mínima necessidade de eu compreender esse outro, né, eu digo como eu me relaciono, é assim, ponto, essa pessoa não vai chegar, essa relação não vai acontecer.
Então, é muito necessário que a gente compreenda o que eles acessam, o que eles têm disponível ali, mas mais do que isso, não só de saber, mas eu me interessar a falar sobre isso. Né? Então, eu preciso falar sobre jogo online, eu preciso entrar nesse mundo para que eu não perca essa conexão. Porque senão vai haver um afastamento cada vez maior e aí vai ficar aquela coisa do eu não conheço essa pessoa, né? E os adolescentes trazem muito isso na clínica, né? Tipo assim, tia, você me conhece, mas meu pai e minha mãe não. Né? Eles não sabem como eu sou. Para eles, eu sou uma criança, né? Ainda tem essa frase, assim, muito comum. Para eles, eu ainda sou uma criancinha, mas, tio, eu já sei isso, né? E às vezes os pais realmente congelaram ali naquela fase, né? Então, a gente precisa estar ali puxando, né? Assim, vamos olhar, vamos participar, vamos conversar sobre o que eles querem conversar, né? Assim, a gente consegue manter ali uma linha saudável e naturalmente, nessa questão da segurança, eu vou me dando conforto porque eu não me desconectei, né? Mesmo ele entrando em novas comunidades, enfim, ainda existe um elo de nós dois e aí eu consigo passar os meus valores, eu consigo firmar com mais segurança aquilo que eu quero de fato transmitir para o desenvolvimento dele, para a saúde, enfim. E até confiar também, né, nesse elo. Sim, até confiar, né? Porque assim, o que adianta, né? Eu tenho acesso tudo do celular dela, mas não existe uma conversa sobre isso. Perfeito. Né? Isso me preocupa, né? Assim, eu querer ter esse controle do acesso, mas eu nunca sentar para conversar sobre aquilo que eu vi, sobre aquela conversa que eu vi. E isso acontece, né? Às vezes chega no consultório, os pais com print, né? A gente viu isso, achou estranho. E o que vocês fizeram com isso? Não, a gente te procurou, né? Eu não consigo falar sobre isso. Então, que bom que estão ali comigo pra gente pensar em como a gente vai conversar sobre isso. Mas me preocupa esses pais que não chegam no consultório, né? Então, assim, eles estão armazenando ali dados, tipo, coisas que acharam estranho, mas eles não chamaram para conversar. Eles não conseguiram se conectar com isso, né? Ou então aplicaram castigos ali, né? Tipo, fica sem celular e pronto. Mas eu não falei sobre aquilo que eu li, aquilo que me chamou a atenção. Então, né, assim, eu vejo que a comunicação aí sempre é um elo que a gente não pode perder. Porque, assim, às vezes fica até como só uma figura de autoridade, né? Daqueles pais para a criança. Então, não existe uma abertura. E aí, você falando, é realmente um desafio, porque fica o ponto da importância da fiscalização, né, desde as crianças menores de idade para além, nessa fase da adolescência, da censura do que estão acessando, do que estão consumindo, que tipo de conteúdo, porque reproduzem, né? Sim. Porque não é só os pais dentro de casa que existe essa educação. Então, eles estão perpassados por muitos estímulos, muitos conteúdos, muitos materiais. Mas também essa questão da projeção, né? Que muitos pais fazem. Desse filho, querer que esse filho seja uma extensão deles. Então, eu idealizei muito isso. O filho idealizado, eu quero que ele siga isso. Então, assim... Como conduz? Porque pode ser muito prejudicial, né? Eu acredito que apareça muito para você. Então, você falando, pensei na questão da abertura mesmo. De que muitos pais cobram, né? Já chegou para mim no consultório também, mas ele não fala nada comigo, só fica enfiado dentro desse quarto, é uma coisa que a gente comentou muito no curso. Mas será que existe? Será assim? Porque os pais são os adultos, eles fazem parte da criação desse jovem, dessa criança. E será que existe esse meio de campo, esse contato, para que o filho possa se colocar diante daquela situação? Então, como isso também é tão importante que os pais escutem, né? De que, às vezes, é muito esse discurso o tempo todo de cobrar os filhos, de culpá-los por não... mas ele não me procura, ele não conversa sobre isso. Mas por que não os pais também podem, né? E sentir... E chamar para essa conversa, e como isso é importante, como você muito bem trouxe. De que... armazena esses dados, essas informações que achou estranho, mas não conseguem conversar. E isso é muito da construção da relação. Então, eu tô falando tudo isso para mostrar a importância desse serviço, de você ser uma educadora parental, de ter essa orientação de pais, porque não é só sobre a criança e o adolescente dentro do consultório, mas a maioria das vezes é sobre os pais. E assim, eu trabalho com crianças também, né? No meio artístico, na dança, mas a gente está o tempo todo trabalhando com os pais. Então, eu exerço um papel de educadora também. Sim. Então, a gente está o tempo todo ali mediando conflitos e conduzindo ali de que forma essas crianças vão se colocar nessa interação. Então, a gente vai entrar nisso também, mas dessa sociabilização das crianças hoje, né? Tem umas que
ficam mais isoladas no canto, tem outras que, né, se permitem mais explorar, e como isso tem que ser observado também, porque não é, eu acho que em todos os espaços, é isso que eu quero trazer, eu não tô só ensinando os passos de dança, as sequências coreográficas, coordenação motora e expressividade, mas são as relações, então tudo tá nessa Sim. construção da relação, nessa interação dentro de sala de aula, na forma que eu observo aquela criança, a individualidade dela, as particularidades, porque isso influencia, e isso aparece em todos os âmbitos. Então, a escola, essas atividades extracurriculares, né, o esporte, a dança, um reforço escolar, a escola, a família, tudo isso influencia. E é um trabalho integral, né? E aí entra muito que a gente já começou a falar dos impactos do uso precoce da tecnologia e das telas nos comportamentos e nas relações infantis. Quais são os prejuízos? Como é que chega hoje na contemporaneidade? Então, as telas. As telas, elas ocupam, né, quando excessivamente, claro, um espaço que deveriam estar acontecendo outras atividades, né? Achei legal você falar do esporte, porque é algo que eu bato muito na tecla no consultório, né? Quando vão narrar a rotina, que eu pergunto o que é que essa criança faz, né, durante o dia. E às vezes, de segunda a sexta, eu não vejo um esporte, não vejo, né, um momento extracurricular ali. E é necessário, porque normalmente a tela está ocupando esses lugares. Mas aí a tela ela não entrega o que o esporte entrega, justamente por haver essa troca, né? Assim, a criança chega para aula de balé, para aula de jazz, ela chega, fala com as amigas dela, ela se veste, então tem a questão da autonomia, né? Ela se arruma, aí ela chega, ela entra em contato com o outro, aí ela vai tentar seguir ali os passos, exige dela da coordenação motora, fina, grossa, ela precisa manter a atenção, então é um conjunto de coisas que ela está se desenvolvendo ao mesmo tempo. E durante o uso da tela, né, se a gente trocar aí por esse momento de tela, ele não entrega tantos estímulos. É muito pobre em estímulos. E muito pelo contrário, né? Ele pode, inclusive, prejudicar a atenção, a memória. Então, o que eu sempre jogo, assim, para os pais é como a gente pode equilibrar isso, né? De fato, hoje as crianças têm acesso a telas que a gente não tinha. E hoje já faz parte da rotina delas. Claro que eu tento ali colocar os parâmetros das idades, né? A Associação Brasileira de Pediatria, ela tem um tempo de tela por idade. Digo que é difícil a gente seguir a risca, mas a gente pode tentar se aproximar disso. E tentar se aproximar também colocando uns alertas aí sobre os momentos que não são legais. Pelo menos vamos tirar dos momentos mais prejudiciais. Quais são, Sara? Momentos de se alimentar. Não é ideal ter tela, porque eu perco a fome, a saciedade, eu não percebo, né, o que eu estou consumindo. É natural, por exemplo, a gente assistir um filme, a gente come um balde de pipoca. Provavelmente você não comeria se você estivesse só olhando pro teto comendo pipoca. Então, a gente perde esse momento de se alimentar se a gente está muito conectado à tela. Então, no momento de alimentação, né, já retiraríamos. No momento antes de dormir, porque isso realmente atrapalha o sono, as crianças tendem a ter o sono mais agitado se elas assistem antes de dormir. O ideal é que sejam dinâmicas um pouco mais relaxantes. Ler um livro, contar uma história, já deitado. Então, ter essa rotina de sono é importante para a criança. E não trocar por outras atividades que ela faz, né? Parece uma coisa assim óbvia, mas não é, né? Eu já recebi muitas famílias que trouxeram, né? Assim, ela não gostou da natação, ela prefere ficar em casa, né? Prefere ficar em casa pelo quê? Né? O que ela faz em casa? Às vezes não é tão direta essa relação, mas a gente vai percebendo, né? Assim, não, ela não gosta muito de descer lá no prédio, não. Ela prefere ficar em casa. Fazendo o quê? E normalmente é na tela. Então, a gente vê sim que substitui, né? Às vezes é muito sensível de perceber, mas, né, quando a gente vê, tá passando mais tempo do que deveria. E aí tá deixando de desenvolver uma série de habilidades, linguagem, habilidade social, enfim, tudo isso que a gente já conversou que é um todo e que para acontecer tem que ser intencional, né? Eu acho que tudo que a gente faz tem que ser intencional. Então, se eu escolho, né, matricular ela numa aula de tal coisa, né, eu preciso manter essa frequência, que às vezes, né, assim, inicia e não termina, né, não conclui. Então, eu preciso ensinar isso, né, assim, por exemplo, é um judô, é um karatê, tem a troca de faixa, então vamos sustentar por um tempo, né, para que você consiga passar por esse ciclo. Então, tem uma série de coisas que o esporte, ele entrega, que as telas não entregam. Então, a gente precisa estar muito atento para a gente não fazer essas substituições, mesmo sem perceber, sem ser, né, assim, consciente que eu estou substituindo, sim, mas de alguma forma ali já ocupou um espaço a mais do que deveria. Sara, você traz algo importantíssimo, né? A questão também de sustentar ciclos, né? Eu acho que hoje
é algo que aparece muito na infância, mas que seja uma característica global, um sintoma mesmo universal dessa questão da ansiedade, que diz muito sobre o nosso tempo, diz muito sobre a nossa era da hiperconexão. Falando um pouco da nossa sociedade como um todo, hoje a gente tem um discurso muito romantizado do workaholic, da produtividade, algo que é muito romantizado como algo bonito mesmo de se viver. Né? Algo que muitas vezes a gente escuta até piadas dizendo que não, é o meu burnout, né? Tô chegando no burnout, enfim. Mas por que também é tão importante a gente trazer esse cenário? Porque isso chega na infância, né? Isso também está sendo atravessado, isso chega na adolescência, chega na infância. E cada vez mais as crianças também estão sendo cobradas para entregar resultados. Muitas vezes numa época que elas nem sabem o que significa resultados, nem sabem o que significa, qual é o sentido daquilo na vida delas. Muitas vezes elas são cobradas para entregarem resultados na escola, para entregarem resultados em outras atividades. A gente vê hoje algumas crianças que são lotadas de atividades, lotadas de coisas para fazer. Muitas vezes a escola está muito atrelada a isso, mas também tem uma pressão muito forte também nessa época também de você escolher sua profissão, de você estar nos estudos, de você escolher qual é a carreira que você quer seguir. E muitas vezes aquela criança se vê rodeada pela monitoria, pelo reforço, e ela tem que entregar resultado. Muitas vezes ela vira ali um número, acaba se comparando com outras pessoas. Mas assim, por que a gente está trazendo tudo isso, né? Porque a gente queria muito saber que em um mundo que exige essa produtividade cada vez mais cedo, o brincar ainda tem espaço na nossa sociedade, né? Nessa faixa etária. E qual é o papel do brincar no desenvolvimento saudável da infância? Interessante, de fato, né? Assim, o brincar, ele é um ensaio para a vida. Durante a brincadeira, a criança simboliza aquilo que ela vive, né? Então, a gente vê, por exemplo, a criança brinca de ser médico, a criança brinca de ser professor, a criança brinca de salão de beleza, a criança brinca com os carrinhos, né? Ela faz personagens. Então, ali é um teatro da vida, né? Então, assim, ela precisa se comunicar, ela precisa pedir, ela vende coisas, cobra coisas, serve o outro. E esse brincar livre, ele, de fato, existem vários tipos de brincar. Mas o brincar livre é esse que permite, né, a criança experimentar papéis. E isso é muito importante, porque aí entra um treino de habilidades de forma natural, espontânea. Né? Eu não faço um ambiente estruturado, né? Ela livremente, né, monta ali uma série de carrinhos, diz que é um lava-jato. Ela coloca ali uns pratinhos e diz que é um restaurante. Então, ela vai dando, né, esse escopo à brincadeira. E ali ela vai também, se for dentro de um contexto de consultório, né, e entra o papel do psicoterapeuta, a gente vai vendo que elementos aparecem, como é que eu vou me inserir ali naquele contexto, se eu vou puxar algum tema específico, né? Mas pensando em casa mesmo, isso já tem um efeito terapêutico, né? Não é psicoterapia, mas é terapêutico. A criança, ela entra em contato com ela faz tom de voz diferente, ela experimenta o papel de vilã, hora de princesa. Então, esse momento, ele é crucial. Eu acho que muitas vezes se perde nisso por a gente querer tantas coisas tão estruturadas, né? Assim, vai para um reforço, vai para o inglês, vai, né? Assim, a criança fica num lugar de passividade, né? Embora a gente saiba que as metodologias hoje são bem mais ativas, mas ainda assim é um ambiente passivo, né? Que eu vou para receber algo. E o brincar, ele inverte essa lógica. Ele inverte de uma forma que ela constrói. A criança dá o ritmo da brincadeira, né? Ela que faz o início, meio e fim. Ela que controla aquilo. Então, quando a criança passa para esse lugar, ele também é um lugar de aprendizagem. E a gente precisa sempre se atentar se existe tempo para isso, né? Exige um tempo. Enfim, um tempo diário para que ela experimente esses lugares, né? Para que ela consiga, enfim, criar, mover-se criativamente. E eu acho que é uma dificuldade, principalmente quando a gente já tem a tela muito inserida. Porque aí já não diz mais nem do adulto, né? A própria criança não se interessa por esse brincar. Isso eu acho que é o momento que se torna mais prejudicial, porque ela deixa de achar interessante o brincar livre. Isso quer dizer que ela deixa de achar interessante estar com ela mesma.
né? No final das contas é isso, ela não consegue sustentar um contato com ela mesma. Que perigoso, né? Então, assim, aí você pensa na vida adulta, isso quer dizer, a gente também tem uma dificuldade de estar com nós mesmos, né? A gente quer estar sempre falando com alguém, sempre conectado, a gente abre o celular mesmo sem ter notificação, a gente quer um estímulo, a gente quer um contato. E às vezes não há espaço para um contato só nós, né? Eu vou fazer aqui uma coisa aqui em casa sem escutar música, sem ouvir podcast, sem fazer nada. É difícil sustentar esse lugar. E aí, se a gente pensa que nós adultos estamos enfrentando isso, imagine para uma criança que vai buscar a todo momento ter alguma atividade, algum estímulo. Quando ela está sozinha, ela não dá conta. Ela não dá conta de sustentar esse contato com ela mesma. Uma coisa que é tão maravilhosa, que é tão sublime a infância, porque em nenhum outro momento na nossa vida a gente tem essa criatividade, a gente tem essa espontaneidade do brincar como uma criança. Então, é muito importante que a gente realmente consiga organizar essa rotina para que isso não deixe de ser interessante para ela. Porque quando ela não vive isso, realmente tem muitos prejuízos mais na frente. Nossa, e como é importante enfatizar mesmo o brincar, porque eu acredito que já tenha chegado pra você e tem muitos nas redes sociais propagando isso, o discurso dos pais, ok, mas eu vou pagar tão caro numa sessão pra eles só brincar, e não sabem justamente tudo isso que você apresentou e como isso tem que ser disseminado e apresentado mesmo, da potência do brincar, de explorar o mundo, né, dos primeiros contatos, da criança se apropriar de quem ela é, dela construir a identidade dela. Então, perfeito, cirúrgico. E aí a gente entra no bloco da adolescência, que é totalmente entrelaçado à infância, mas para te ouvir sobre as transformações intensas, né? Que essa fase é muito marcada. Então, emocionais, sociais e corporais, coisa que a gente comentou muito também. Desde da questão do pertencimento, dessa transição, né? Dessa exploração da sexualidade também, que aparece muito. Mas o que torna essa fase tão desafiadora, Sara? É justamente por ser uma mistura de coisas, né? O adolescente, ele tá dando um passo maior, mas ora ele se vê mais criança, ora ele se vê mais adolescente, ora ele queria muito logo ser adulto, né? Ele nem queria passar por essa fase. Então é uma fase de muitas mudanças, desde as biológicas, físicas, a questões emocionais, a relação com a família. Então, em todas as áreas muda um pouco, né? Muda a forma como eu me relaciono com os amigos, porque é uma fase que muitas vezes eles mudam de grupo, né? Eu não me identifico mais porque no momento que eu era criança eu me identificava. Veja, a gente faz amizade na infância pela brincadeira, muitas vezes, né? Você tá brincando, eu posso brincar também? Vou, né? Não tem muito uma seleção, né? Na fase da adolescência, não. Na fase da adolescência tem uma seleção aí para você fazer parte. Existe um status social dentro da escola, né? Existem os grupos que falam desse pertencimento, de como, né, assim, talvez a gente seja um grupo porque a gente somos meninas que gostam de se arrumar, a gente gosta de tais bandas, a gente se identifica. Outro grupo gosta de outra coisa, então, esses critérios mudam, então é uma fase de mudança até do próprio ciclo social. Às vezes eles saem de grupos, entram em outros grupos, ou já não se sentem tão pertencentes, ou se sentem rejeitados, ou desejariam muito entrar naquele grupo, mas eu não consigo. Então é uma fase que tem muitas mudanças, né? Aí nas relações sociais, né, com os colegas, na escola, tem uma mudança em casa, né? Por um pouco que a gente já conversou, eu já quero, né, assim, ter às vezes algumas regalias que eu não tinha quando era criança, né? Agora eu já me sinto autorizada a ficar sozinha em casa, eu queria fazer tais coisas sozinho, eu acho que eu já posso andar de Uber só, eu acho que eu já posso sair para comer com meus amigos, não precisa ficar me esperando. Então, eu vou querendo conquistar mais, né? Enquanto os pais vão entrar nesse dilema, né? Até que ponto eu posso deixar, até que ponto eu tenho que dar os limites, porque continua precisando de limites em como todas as fases da vida. Então, é um momento que os pais ficam ali naquele limiar, né? Assim, eu deixo ou não deixo? Isso aqui pode ou não pode, né? E aí, às vezes, eles consultam os outros, né? Não, o pai de fulano já deixa. Aí, ixi, o pai de fulano já deixa, então já é pra eu deixar também, né? E aí, a gente vai tentando ali dar esse contorno, né? Pra adolescência. E é uma fase também de um novo contato consigo mesmo, né? Como eu falei, esse contato consigo mesmo, ele vai acontecendo em todas as idades. Na criança, é pelo brincar, né? Que ela se experimenta, que ela se conhece. E no adolescente,
ele vai passar por uma fase mais desafiadora, porque ele tá vendo o corpo em mudança, né? E à medida que meu corpo muda, minha autoimagem muda, minha autoestima é afetada por isso, né? Até então não me dava conta que o meu cabelo não é do jeito que eu gostaria que fosse, né? Eu gostaria do cabelo mais parecido com o da fulana, né? Então as comparações, ela também entra nessa fase, porque eu tô muito atenta ao que é mais reconhecido, ao que é mais validado, ao que tem mais status. Então é um momento que essa comparação, ela aparece de forma muito mais incisiva. E eu digo que de uma forma que se não tiver muito cuidado, é muito adoecedora, né? Porque é muito sofrido, e eu escuto muito isso de adolescentes. Eu queria tanto ser assim, eu não sou, né? Então, assim, é uma dor, né? Assim, um desejo de mudança daquilo que não pode ser mudado, daquilo que eu tenho que aceitar, e que aceitar demanda tempo, demanda elaboração, né? Então, é uma fase de mudanças, assim, em todas as áreas, mas que eu acho que o importante é eles conseguirem comunicar. Porque aceitando ou não, tendo a possibilidade de mudanças ou não, é quando eu verbalizo que eu consigo ir organizando mais, né, minhas ideias, meus pensamentos, meus sentimentos. Então, é uma fase muito legal, assim. Eu gosto muito de atender adolescentes porque eu acho que é bem desafiador, né? Tem muitos desafios, mas ao mesmo tempo é muito prazeroso acompanhar né, assim, esse desenvolvimento, que ele passa por uma série de mudanças e no final das contas, né, é isso que eu sou e eu gosto de ser assim, né? Mas para isso demanda um tempo aí bem difícil, enfim. Sara, você falando, eu fiquei pensando muito numa frase, né? Que normalmente é um diálogo comum quando as crianças estão nessa fase da adolescência com os pais, de dizer muito, pai, mas vai todo mundo. E aí fala que você não é todo mundo. Não é todo mundo. Eu lembrei muito dessa frase. Mas, assim, você trouxendo, né? Acho que você falou muito, acho que é uma fase muito marcada por tribos também, né? Essa questão do pertencimento aparece muito, uma mudança de tribos, uma mudança de grupos sociais, né? Eu acho que é uma fase muito também de experimentação, né? Aquele adolescente está numa fase ali de transição. Eu escutei de uma autora uma vez, que infelizmente eu não vou lembrar o nome, mas ela diz que a adolescência é uma bagunça, porque você não é nem criança nem adulto, você é adolescente. Então, o que é adolescente? É transição, não é nenhum nem outro. Mas o que é uma bagunça? É isso. É justamente esse período transitório que o adolescente vai experimentar muitas coisas, ele vai experimentar também muitos meios, vai experimentar muitos ciclos também para ver qual que ele se encaixa melhor, vai ter uma mudança muito forte, né, na questão corporal, hormonal, na questão psicológica. E aí queria te perguntar como é que essa necessidade de pertencimento, de reconhecimento, ela vai influenciar a forma como o adolescente se enxerga e se comporta. Porque eu acho que aparece um pouco na clínica os adolescentes também querendo fazer coisas para se encaixar também no grupo, né? Para pertencer, e muitas vezes não é propriamente uma escolha deles, mas é uma escolha como se fosse uma psicologia de massa mesmo, no sentido de eu quero pertencer, de eu quero ser reconhecido naquele lugar. Então, como é que isso vai aparecer? Sara, rapidinho, se você puder já associar essa pergunta também a esse espelho social, né, que os adolescentes colocam todo esse peso em cima das redes sociais também para a construção dessa identidade, dessa autoestima, em cima desse pertencimento e dessa comparação que é muito atrelado, para associar tudo junto, acho que seria mais rico. Sim. Então, durante os atendimentos, né, eu digo que a gente fica nessa ambiguidade, né, do individual para o coletivo, do individual para o coletivo. E é muito interessante que eles reconheçam essa ambiguidade, que eles reconheçam o que é meu, o que é do outro, o que é meu, o que é do outro. É sempre esse movimento, né? Eu quero comprar uma coisa porque eu vi que estão usando e todo mundo está postando, né? Aí entra a mídia, porque a mídia, ela reforça esse pertencimento, né? Eu já sei o que é valorizado, mas aí toda vez que eu abro o celular, eu tenho certeza disso, né? Então, eu preciso ter tal coisa, né? E entra, inclusive, a questão de consumo, que é algo, enfim... que nos cerca bastante, né, através da mídia. Mas o que eu quero dizer é que esse movimento, né, assim, de se perguntar, primeiro eu acho que nós, enquanto terapeutas, vamos fazendo essas perguntas, né, a gente vai incitando a que ele olhe para isso, né, o que é seu, o que é do outro. Mas em determinado momento, ele vai conseguir fazer esse filtro.
O desejável é que chegue a esse ponto, né? Que ele consiga ir fazendo esse filtro e consiga estar consciente disso. Porque às vezes eu compro por causa do outro mesmo, né? Eu quero me vestir porque o outro se veste mesmo. Mas o quão você está consciente disso? Porque o pertencimento, ele é uma necessidade básica de todos nós, né? Nós queremos pertencer a algo, né? Seja a um grupo específico, enfim, né? Em todas as fases da nossa vida, a gente vai buscar pertencer, né? Mas é aquela coisa assim, eu não preciso me diminuir para caber nesse grupo, né? Então, se a gente observa que há uma diminuição de si para caber em algum lugar, muitas vezes, então, eu não estou no lugar que eu deveria estar. E eles precisam experimentar, né? Essa transição de ciclos acontece bastante, com alguns mais, outros menos. Depende, inclusive, do nível de autoconhecimento que eles têm deles mesmos, né? Do nível de desejo de ocupar algum lugar, né? Alguns vão ter, enfim, mais uma ambição, mais uma vaidade, outros nem tanto. Então, eu acho que circula muito nisso, né? Assim, deles conseguirem ali e colocando o que eles são à medida do que o mundo é e como é que eu vou me encaixar nisso tudo e observando, né, principalmente o que eles consomem. Porque às vezes a gente não percebe o que a gente consome. De fato, é só a gente fazer aquela experiência, né, que eu acho que vocês já devem ter visto, que é eu abro o meu explorar, você abre o seu, e é completamente diferente. Então a gente vive num protótipo ali muito diferente. Então, se eles estão consumindo aquilo 24 horas, né? É um mundo que não é o que eu compartilho, por exemplo. Mas ele tem ali um próprio mundo. E aí, não sei o quanto ele é afetado por isso. E numa fase em que eles estão se construindo, é muito danoso. Se a gente é adulto, abre redes sociais, às vezes você fica vendo assim, tanta coisa, né? Assim, a vida dos outros tão boa, um corpo tão maravilhoso, um biquíni ela veste tão bem, né? Aquela roupa vestiu tão legal. Eu acho que aquilo ali não ia ficar bem em mim, né? Ela tem a barriga de um jeito, eu não tenho. Se isso já é doloroso pra gente adulto, que a gente ainda cai nessa cilada tantas e tantas vezes, imagina pra um adolescente que tá tão insatisfeito com o que ele é. Porque é uma fase de insatisfação, é um momento de crise, né? Dificilmente algum adolescente gosta do corpo completo, né? Assim, ele sempre tem alguma coisa que ele não gosta. E às vezes na vida adulta a gente não aprende a gostar não, mas a gente aceita, né? Mas eles ainda não estão nesse momento. Então eles estão super angustiados com eles mesmos e ainda passam o dia, né, nesse espelho aí olhando coisas que não são, né, que eles não vão conseguir alcançar às vezes ou que, enfim, são totalmente diferentes e aí entra, né, assim, num ciclo muito prejudicial, porque eles não conseguem dar o limite para eles mesmos, né? Opa, já deu. É interessante, recentemente eu conversando com uma adolescente, atendendo, e aí ela falou que a mãe tirou o TikTok, né, num determinado momento da vida dela e tal. E aí eu perguntei se ela sentia falta, né, de ter acesso. Eu senti muito, né, no início senti, tava com raiva da minha mãe e tudo mais. Mas hoje eu vejo que foi muito bom, porque aí ela foi dizendo o conteúdo que ela acessava. E eram coisas que traziam angústia pra ela, né. E a gente sabe que tem um algoritmo, né, então você acessa aquilo ali, aí vai aparecer mais vezes aquilo ali, né. Basta. E basta. Então, assim, é uma coisa que é difícil a gente ter essa consciência mesmo, né. Enquanto adultos a gente se perde, a gente fica mais do que deveria. Então, o adolescente, se ele não realmente não tiver esse limite, esse contorno, vai ser muito mais difícil, né? Porque já tem a própria crise normal da adolescência e a gente está colocando ainda mais um desafio para ela quando a gente insere excessivamente rede social. Perfeito. E você falando, eu lembrei muito, assim, dos adolescentes que eu já recebi, na clínica recebo, mas como é perceptível, assim, fortemente nessa fase o questionamento. É uma fase que eles questionam muito, então vem muito dessa diferenciação, como você trouxe, desses pais, mas como, assim, chega a questão de questionar a religião, por exemplo, o posicionamento dos pais, a forma que eles conduzem tal coisa, porque tem, né, muito esse atravessamento dos outros âmbitos que esses adolescentes frequentam, então é muito notório. E eu acho que tem muita beleza nisso também, porque é aí que eles estão construindo a sua identidade, o que faz sentido. É claro que precisa ser muito bem orientado, porque os adultos estão aí para isso, né? Os pais dessa criação, nesses contornos. Mas como é legal também. E como, assim, é um papel muito dos pais também, não só limitar, assim, colocar uma barreira e dizer, não, do jeito que eu acredito é o jeito certo, mas a escuta. E
no Entre Escutas Podcast. Mas, assim, realmente como isso é necessário, porque vem dessa comunicação, desse diálogo muito claro. E isso vem da relação. Então, que aberturas você dá também. Como escutar e apoiar e dar esse suporte para adolescente, ao mesmo tempo que você o aconselha, você o orienta, mas dando espaço para ele ser. Então, trazendo um pouco da infância de novo, muito, né, da disciplina positiva também, mas de você dar voz. Como isso é importante? É uma coisa que eu levo muito para minha prática como professora de dança, né, que às vezes tem um conflito ali, ela me empurrou, porque elas têm uma questão, gente, do primeiro lugar da fila, muito. Também do espaço demais. E é impressionante, às vezes, essa noção, essas habilidades espaciais, a sala é enorme, elas ficam assim. Aí eu, gente, olha ao redor, assim, do jeitinho delas, de uma forma lúdica, faz atividades, mas às vezes de primeiro lugar da fila. Eu já era o primeiro lugar. Então, assim, a forma que eu conto, assim, gente, todo mundo vai fazer. Uma hora todo mundo vai. Então, ele é o que dá. Esse manejo, né? Isso. E quando, a partir desse manejo também, quando acontece algum conflito, eu acho muito importante dar voz para as duas crianças, né? Como deve aparecer muito assim na escola. Então, a que mordeu e a que foi mordida. É muito importante, porque diz, talvez, de um lugar muito mais sensível, muito mais delicado, de dentro de casa também, daquela criança, o que é que está acontecendo, do contexto. Mas a importância da gente escutar mesmo essas crianças e adolescentes, porque eles são os futuros adultos que estão na sociedade, né, que vão se profissionalizar, e ainda tem essa questão da adolescência também, né, de escolher uma profissão. Gente, a gente poderia passar horas, né, falando, mas dessa escolha de carreira, de entrar no mercado de trabalho depois da faculdade com 17 anos. É muita responsabilidade. Então, a partir dessa comunicação clara, dessa escuta, desse suporte, desse apoio que os pais dão, a longo prazo vai ser muito mais efetivo e saudável, né? Então, é a nossa pergunta, que tipo de apoio emocional e diálogo os adolescentes mais precisam dos adultos? E o que costuma faltar nessas relações? Acho que realmente a escuta, né? Os adolescentes se queixam muito no consultório disso, de não se sentirem escutados, validados de alguma forma. E aí entra uma coisa que eu acho que muitos adultos confundem. Escutar e validar não quer dizer concordar e nem abrir mão, né? Perfeito. Eu acho que a grande dificuldade seja maior, talvez seja essa, né? Eu dou um não antes de escutar o pedido. E eu escutar o pedido não quer dizer que eu vá responder sim. Mas, normalmente, o que os adolescentes estão pedindo não é para que os pais façam tudo que eles querem. Não, né? Mas que eles escutassem, né? E isso é cansativo mesmo, né? Eu falo de uma postura de terapeuta que às vezes eu já tô cansada de escutar aquela história, né? Que eu já sei, né? Que não vai dar certo ou que não pode, né? Mas eu escuto, né? Qual é a ideia, né? Na cabeça dele tá tudo certo aquela ideia, né? Todo mundo indo pra uma casa de praia sozinho, né? Mas não dá, né? Mas eu escuto. Então, assim, a escuta, ela é algo difícil, porque muitas pessoas escutam para responder e não escutam por escutar. Então, o que eles precisam hoje é dessa escuta, dessa validação, porque eles estão ali colocando a ideia, o desejo de, né, assim, às vezes ter um lugar ali mais, né, de autonomia, e a gente não dá esse espaço para que eles se coloquem, né? Então eles ficam frustrados, ficam com raivas, mais rebeldes, enfim, né? Mas não era por deixar ou não deixar, por exemplo, em situações. Então eu sempre falo para os pais, né, assim, tentarem conversar, não de uma conversa direta sobre um tema, mas de estar mais junto, né? Fazer refeições juntos, aí isso já aproxima, né? De tentar entender o que é que o filho tá gostando de fazer e fazer junto, aquela atividade juntos, né? Por exemplo, tem pais que eu acompanho que eles fazem academia juntos, por exemplo, né? Então tem o momento de entrar no carro, conversar e voltar. Então isso faz com que eles estejam mais próximos naturalmente e eles conversem sobre, enfim, temas variados. E aí surgem as dúvidas, né? Porque até a disciplina positiva falou uma frase que eu levo, assim, pra tudo na minha vida, sabe? E sempre passo isso pros outros. Primeiro conexão, depois correção. O que é que isso quer dizer, né? Eu não consigo te dar um conselho, te redirecionar, sem antes te entender. Então, primeiro eu tenho que ter uma conexão. Como é que a Sofia vai ouvir um feedback meu negativo, né? Sem eu ter esse mínimo contato com ela. A primeira coisa que ela vai dizer assim, a Sara não sabe nada da minha vida. Né? Ela não sabe quem eu sou. Ela vai se fechar. E o filho vai fazer isso também, né? Se ele não se sente conectado, se ele não se sente escutado, ele vai dizer, ele não sabe de nada. Né? Ele não... Sabe? Ele não entende o que eu tô passando. E aí eles param de
enfim, de buscar ajuda, de pedir, né, esse espaço. Então, primeiro conexão para depois correção, né? Eu sempre falo essa frase porque eu acho que ela dá um norte aí para as nossas relações. Perfeito. Perfeito, Sara. É importantíssimo isso. E para a gente fechando esse bloco também da adolescência, né, a gente queria te questionar um pouco em relação às expectativas, né? A fase da adolescência, eu acredito que seja uma fase que tenha muita expectativa em cima do adolescente, né? Eu acredito que os adultos, né, os educadores, às vezes têm até uma pressa deles ficarem logo adultos, deles crescerem logo, e fazem muitas perguntas achando que eles vão saber todas as respostas, né? Do que eles querem, de quem eles são, do que... Se nem a gente sabe, né? Exatamente, se nem o adulto muitas vezes sabe. E em meio a essas pressões e essas expectativas dessa fase transitória, que é uma fase de crise, uma fase de transformação tão difícil, o que pode ser feito para que o adolescente consiga viver essa fase de uma forma mais leve e mais consciente? Então, é uma fase que exige realmente escolhas. Né? De fato, eles vão precisar escolher caminhos, né? Então, vão precisar saber qual vestibular eles vão querer fazer, se vão submeter a uma prova, enfim. Normalmente, eu vejo que há uma dificuldade aí dos pais de querer uma certeza, numa fase que não se tem certeza, né? Então, o que a gente precisa compreender é que eles precisam experimentar, eles precisam estar confiantes para experimentar aquilo. Né? Tendo razões óbvias para experimentar aquilo, né? Para não ser um tiro também no escuro. Então, por exemplo, quando eu estou atendendo adolescentes que estão em dúvida sobre qual área quer seguir, que isso é muito comum, eu preciso dar informações para ele, né? Eu estou pensando, tia, eu não sei se eu faço direito ou nutrição. O que é que você conhece do direito? Sei lá, eu tive um tio meu, é advogado. O que é que você conhece de nutrição? Eu já fui no nutricionista. São informações bem, né, superficiais ali. Então, o que é que eu venho? Com informações. E isso todo mundo pode fazer em casa. Assim, vamos ver a grade curricular dessa faculdade, vamos visitar, existem feiras de profissões. Então, preciso ler mais sobre aquilo, me interessar e assim eu vou despertando interesse, né? Como se eu fosse provar em pequenas doses aquilo que eu vou estudar, para ver se eu me identifico, né? Eu, por exemplo, quando escolhi psicologia, não fazia ideia de que existiam psicologias, né? Eu não sei, eu nem sei o que é que passava na minha cabeça, né? Eu achava que, não sei se eu estudar uma matéria de psicologia, não tinha noção, assim, né? Apesar de eu ter pesquisado, mas ainda assim minha pesquisa não deu conta, né, de tudo. Então, eu digo assim, a gente precisa entregar essas informações para que esse passo seja dado com mais confiança, mas tendo certeza que não é uma certeza absoluta, que a gente pode mudar no meio do caminho. Porque isso também é uma prerrogativa que às vezes nos acompanha até a vida adulta, de que mudar de ideia, eu tô deixando de ser eu, ou eu tô dando um passo para trás, né? Então, quantas pessoas ficam em relações e situações que não estão boas porque não podem abrir mão, né? Eu fui morar em outro país, se eu voltar, isso quer dizer que eu fracassei. Se eu terminar meu casamento é porque não deu certo, né? Então, a gente tem essa ideia, né, de mudar de caminho como algo negativo. Então, primeiro a gente colocar que eles estão experimentando e que é bom que realmente tenha essa confiança, não acho que é pra gente, né, assim, deixa totalmente livre, faz o que quiser, não é isso. Mas que eles entendam que ali não é um casamento eterno, né? Que eles podem mudar de ideia, né? Se aquilo não fizer sentido. Sim. E que outra coisa que eu acho muito importante é que o sentido ele se constrói. Porque, às vezes, eu vejo, assim, também, fazer né, assim, mal terminou o primeiro semestre, não, já vou mudar pra fazer outra coisa, aí fica uma pessoa abrindo várias abas, sabe, no seu computador da vida, né, abrindo várias abas sem concluir. Então, é importante também que a gente passe pros adolescentes isso, né, assim, que essa conexão imediata nem todo mundo sente, né, algumas pessoas, sim, entram assim, ai, meu Deus, isso aqui é o lugar que eu quero, sou muito feliz aqui, outros não, outros vão se descobrindo, porque, por exemplo, se a gente pensa na psicologia, poxa, tem psicologia clínica, tem psicologia educacional, tem psicologia jurídica, tem psicologia hospitalar. Então, durante esse processo de 5 anos, eu vou me identificar com uma coisa, aí depois não tem muito a ver, vou para isso aqui, né? Então,
durante esses anos aí de faculdade, também é um lugar que eu vou me conhecer, que eu vou experimentar. Então, é interessante que a gente também informe isso, né? Que esse sentimento imediato também não vai ter de conexão, de confirmação, de certeza absoluta. Para que eles consigam, né, assim, pelo menos sustentar um tempo de se autoconhecer durante essa jornada. Perfeito. É incrível como, às vezes, tudo acaba girando em torno da fala, da escuta, da conexão, né? É no entre escutas que as transformações acontecem, né? Que vai ter realmente essa autoconsciência. Muito, muito bonito isso. Lindo, lindo, perfeito, Sara. E como o acolhimento, ele é crucial, tão necessário dentro da clínica, mas dentro das relações também, que tá tudo bem. Abracem as suas contradições, tá tudo bem mudar de ideia, que tá tudo bem ter dúvida, que essa conexão não rola de primeiro, mas é uma construção. Quantas vezes também a gente adulto terminou um curso, se formou, se graduou, mas aí escolheu outro, viu que não era aquela área que queria atuar. Então, isso acontece em todos os espaços, o tempo todo. Então, como isso para ser acolhido e que, principalmente o adolescente, que é essa fase tão imediatista também, né, de comparação e de mil conflitos internos, tá tudo bem também. Tá tudo bem porque é natural, isso acontece. E pra gente fechar o nosso episódio de hoje tão rico, a gente queria trazer esse entrelaçamento mesmo das 3 fases, de como a infância e a adolescência reverbera na vida adulta, né, e como nos constrói a forma da gente operar neste mundo. De que forma, a gente queria te perguntar, de que forma as experiências e aprendizados vividos na infância e na adolescência influenciam a construção da nossa identidade e da saúde mental, né? De que forma moldam os nossos relacionamentos, como a gente cuida da gente, de que forma a gente enfrenta a vida adulta. São fases cruciais. Na infância, eu vou experimentar mais livremente isso, né? Os papéis por meio do brincar, né? Eu vou entrar em contato com o meu corpo, eu vou ter acesso às primeiras pessoas, né, que me educam ali, então também vão transferir um pouco delas para mim. Eu vou introjetar muitas coisas e aí na fase de adolescência já vou passar para um outro processo, que é de uma diferenciação, né, de colocar na peneira ali o que eu recebi, o que é meu, o que é que não é, o que é que eu também vou consumindo de outras esferas, que não é só família, escola, né, de mídias, enfim, outras pessoas que eu vou tendo acesso, que a gente vai se construindo em relações, para chegar na fase adulta, né? A fase adulta é uma fase que também não é acabada, né? Não tem esse peso que às vezes, né, a gente um pouco mais novo fica pensando, né, assim, olha para aquela tia, né? Ai, quando eu crescer, né, assim, minha vida vai ser tão perfeita, assim, como se fosse um quadro já pintado e acabado, que não é. Na verdade, está sempre em construção, né? E dependendo da luz, às vezes fica mais bonito, às vezes não. Então, assim, é a vida. Então, a gente colocar isso na infância e na adolescência, se a gente tira esse peso, né, de estar sempre correto, de não errar, de não... A gente traz também para a vida adulta de uma forma muito mais leve, né? E isso eu acho que é um desafio. A gente também se cobrar menos, aceitar a fase adulta como um momento de erros e aprendizagens, de observar a vida com mais leveza. Mas eu acredito que se a gente conseguir conduzir bem a infância e a adolescência, a gente pode minimizar, né? Pelo menos um pouco baixar um pouco a régua da vida, né? E ficar tudo mais tranquilo. E da importância de que se esse adulto... Você também atende adultos, né, Sara? Sim. Não está conseguindo sozinho, né, dar conta disso tudo, de marcas que ficaram nessas fases, a importância de buscar esse apoio emocional. E a gente queria, para realmente fechar, te ouvir nessa questão de ressignificar na vida adulta marcas, experiências, né, que ficaram nessas fases, que vieram dessas fases iniciais de vida, e de que forma esse autoconhecimento e a busca por apoio psicológico podem ajudar nesse processo de amadurecimento e reconexão com a própria história. Ou ressignificação mesmo, né? Sim. Então, o adulto, quando ele chega na clínica, eu acho interessante, principalmente para quem não conhece a psicologia, né? Às vezes o adulto pensa assim, eu vou falar da minha infância, né? Como se fosse uma coisa assim, bem regressiva. E não é, né? Assim, a gente vai para o atendimento com o que somos, só que o que somos é um pouco do ontem, um pouco do hoje, um pouco do amanhã. Então, esse presente, passado e futuro, eles são todos misturados, né? Esses fragmentos aí da infância e da adolescência, eles vão aparecer naturalmente, né? Eu tô falando do meu trabalho, mas de repente eu lembro dos meus amigos que estudaram comigo, só que aí eu fui para um lado, eles foram para o outro. Então, naturalmente, esses recortes aí da infância e da adolescência, eles vão aparecendo, porque se constitui como um todo, né? Então, não necessariamente eu fragmento isso, né? Enquanto profissional, vamos falar da infância,
infância, agora da adolescência, né? Isso vai aparecendo nesse todo bem misturado. E aí, quando eu estou enquanto adulto falando de mim, eu tô falando da minha criança, né? De como eu fui enquanto criança e como eu fui enquanto adolescente e do que eu espero para os próximos anos. Então, esse grande autoconhecimento, ele gira em todas essas esferas e eu acho que o adulto, quando ele chega na clínica, né? Esse reencontro com ele mesmo também é uma reconexão com a história. Então, é uma oportunidade dele olhar aquilo que passou. É uma oportunidade dele também compreender coisas que ele não compreendia. Porque, às vezes, eu tô tão fixado em uma narrativa que eu não percebo que pode ser lido de outra forma. Né? Que eu posso mudar. Se eu ler uma história pra você com um tom de voz, de uma forma, é diferente se eu ler com outro tom de voz, né? Se eu mudar um personagem, enfim. Então, eu acho que também entra essa oportunidade de eu recontar e, às vezes, me dar conta de coisas que eu não me dava conta, né? Isso é muito interessante, né? Eu acho que é só quem vive ali os encontros, né? Percebem como é potente, né? A gente falar da gente em voz alta, né? E não só nos nossos pensamentos. Porque constrói esse sentido, né? E é esse espaço mesmo de questionar coisas que antes os adultos não se autorizavam a se questionar sobre isso. Sim. E elaborar todas essas questões. Gente, mas é isso, chegamos ao fim. Eu acho que muito da mensagem que fica é para os pais também de cuidar dessa infância e dessa adolescência dos filhos, sabe? Cuidar com atenção, com amor, com afeto. Porque é isso, ela nos acompanha, a famosa frase, né? Que a infância é um chão que a gente pisa a vida inteira. A vida toda. E é muito isso, a adolescência também. Então, cuidar com atenção. E lembrar sempre que a cabeça de um adulto não é igual a de uma criança adolescente, né? Porque, por muitas vezes, até no piloto automático, naquela correria da vida, os pais exigem coisas como se o cérebro, de uma forma, né, da plasticidade, do amadurecimento, já estivesse formado. Tipo, ele vai entender aquelas demandas como um adulto. Isso não existe. Não dá para cobrar isso, mas é muita orientação, muito amor, muito afeto e cuidado e sensibilidade para que isso reverbere na vida adulta de uma forma saudável. Então, assim, é menos trabalho até para vocês, sabe? E saber que também é possível pedir ajuda, né? Uma orientação parental. A gente sabe que cuidar é um lugar muito difícil também, né? Na nossa sociedade. Então, também se ajudem também, busquem espaços também de autocuidado, terapia. A Sara também tá aqui para auxiliar nisso, né, Sara? Vai aparecer aqui o arroba dela no Instagram, caso vocês queiram conversar com ela depois, tirar dúvidas, né, algo assim. E, infelizmente, acho que para encerrar, o que fica é que a infância, de fato, é algo que vai perdurar para a vida inteira, né? E que todos nós, em um momento da vida, vamos ter alguma fase que vamos ali ter essa educação, né? Que nós vamos exercer esse papel de educação. Então, como que é importante a gente também saber a sensibilidade e a importância desse papel. E é isso, gente. Sigam a Sara, acompanhem os conteúdos maravilhosos que ela traz. Nos sigam também, atendemos adolescentes e adultos. Crianças é com a Sara, é com a Sara. Sara, quer falar alguma coisa? Gente, obrigada, né, pelo espaço. Muito legal mesmo. Eu acho que são temas que cada vez mais a gente precisa revisitar, né? Acho que se a gente gravasse uma semana depois, já teria outros assuntos. Sim. Mas fico muito feliz de também ver pessoas buscando esse tipo de conteúdo, né? Fico feliz de vocês trazerem temas tão legais, tão atuais. Tenho certeza que contribuiu bastante para todo mundo. Ai, que bom. É isso, pessoal. Ficamos por aqui. Obrigada. Nos sigam nas redes sociais do Entre Escutas. Nos acompanhem nos próximos e maratonem os que já estão disponíveis. Beijo. Tchau. Inscreva-se no canal do YouTube Entre Escutas Podcast. Deixe seu like e ative as notificações. Aos domingos, 18 horas no Spotify. Às segundas, 16 horas na Sol Leste FM. E 20 horas no canal do YouTube Entre Escutas Podcast.